Fala, padrões de astronomia, beleza? Vocês já pararam para pensar em como seria visitar os planetas do nosso sistema solar? Imagina caminhar pelas crateras da Lua, encarar o calor escaldante de Vênus ou ver o sistema de anéis de Saturno bem de perto. No vídeo de hoje, vamos embarcar nessa viagem pelo espaço. Vamos falar sobre os planetas do nosso sistema, o astro-rei, que é o nosso Sol, e também sobre o nosso satélite natural, que é a Lua. Essa aula é especialmente dedicada para quem vai realizar a prova de nível 3 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e para amantes de astronomia. E além de entender as principais características dos corpos celestes, no final vamos resolver algumas questões para vocês saírem verdadeiros Jedi para essa prova. Então, bora lá? Bem, como vocês podem observar, esse é um esquema do nosso sistema solar, onde mais à esquerda vocês podem ver o Sol, que é a única estrela do nosso sistema solar e é ela que influencia todos os movimentos orbitais dos corpos celestes presentes no nosso sistema. Então, por exemplo, o nosso sistema solar é composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e por muitos outros corpos celestes, como satélites naturais, meteoros, meteoritos, asteroides e planetas anões como Plutão. Esses outros corpos celestes eles não vão ser entrados muito em detalhes nessa aula, mas em outra aula eu vou trazer algumas características deles. Mas, sobre o Sol, ela é uma estrela anã amarela e é responsável pela luz e pelo calor que sustentam a vida na Terra, por exemplo. E uma questão importante a se destacar é que o nosso sistema solar ele não é o único que existe na galáxia. O nosso sistema solar ele faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. E dentro da Via Láctea existem mais de bilhões de outros sistemas solares. E outra característica muito importante a se destacar em relação aos planetas do sistema solar é que eles são divididos em dois grupos principais. Primeiro, são de planetas rochosos ou telúricos, e estes são os 4 primeiros planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, que é o nosso planeta, e Marte. Então, uma característica dos planetas rochosos ou telúricos é que eles apresentam grande quantidade de rochas e metais, como ferro, por exemplo, e além disso, a densidade deles é consideravelmente mais alta do que o de planetas gasosos. Para quem não lembra, a densidade é uma propriedade física que relaciona a massa de um material ao volume que ele ocupa. Já os outros planetas, eles são classificados como planetas gasosos ou jovianos, ou ainda como gigantes gasosos. Então vocês notem o nome gigantes gasosos é justamente dando referência ao tamanho deles, porque eles são consideravelmente maiores que os planetas terrosos. Isso se deve também à composição deles. Então eles são compostos por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os 4 últimos planetas do sistema solar. E eles são compostos principalmente por gases como hidrogênio e hélio, e além disso, eles também apresentam uma menor densidade com relação aos planetas rochosos. Todos os corpos celestes no sistema solar giram em torno dele, o Sol. Essa estrela é classificada como um astro do tipo anã amarela e tem uma dimensão impressionante, quase 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. Para vocês terem uma ideia, caberiam mais de 1 milhão de terras dentro dele. E assim como a Terra e os outros planetas, o Sol também se move, ele também orbita algo. E no caso dele, ele orbita o centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E essa viagem, ela dura aproximadamente 225 milhões de anos. O Sol também gira em torno do próprio eixo, mas como ele é uma esfera composta principalmente de gás e plasma, ele não gira rigidamente como os outros planetas e satélites sólidos. No Equador, ele completa uma volta em torno de 27 dias, enquanto nos polos ele leva 34 dias. Mas falando um pouco sobre a sua composição, ele é formado por 74% de hidrogênio, 24% de hélio e 2% de elementos como oxigênio, carbono e ferro. A superfície solar tem cerca de 5.000 graus Celsius, mas o seu núcleo atinge incríveis 15 milhões de graus Celsius, gerando energia através da fusão nuclear. E se a nossa referência partir do nosso sistema, que é o sistema solar, a gente vai ter a impressão de que o Sol é o maior corpo celeste existente, é o maior astro existente, mas na verdade existem milhares de outras estrelas que são maiores que o Sol e menores também, em comparação agora.
Nessa imagem, vocês veem o Sol ao lado de outras estrelas. Enquanto ele é uma anã amarela, existem estrelas muito maiores, como as supergigantes vermelhas, que podem ser 1000 vezes maiores, e outras menores, como as anãs vermelhas. A Betelgeuse, por exemplo, é uma estrela supergigante vermelha localizada na constelação de Órion. E Antares também é uma supergigante vermelha, só que ela é localizada na constelação de Escorpião. Já a terceira maior estrela da imagem é Rigel, que é uma supergigante azul e faz parte da constelação de Órion. Já Arcturus é uma estrela da constelação de Boeiro e é do tipo gigante vermelha. E Pollux é localizada na constelação de Gêmeos e é classificada como uma gigante vermelha. Mas percebam que apesar do Sol parecer relativamente pequeno em comparação com as outras estrelas, ele é responsável por 99,86% de toda a massa do Sistema Solar, mantendo os planetas em órbita devido à sua elevada força gravitacional. Atualmente, Mercúrio é considerado o menor planeta do Sistema Solar. Como é possível observar, ele tem apenas 4.880 quilômetros de diâmetro. Já a sua translação, ou seja, o período que ele leva para completar uma volta em torno do Sol, é de 88 dias, e a sua rotação, que é o período que ele leva para completar uma volta em torno de seu próprio eixo, é de 58,6 dias terrestres, ou 59 dias aproximadamente. A sua densidade é de 5,4 gramas por centímetro cúbico, e esse é o planeta mais próximo do Sol, tendo 57,9 milhões de quilômetros de distância do astro. Mercúrio se diferencia um pouco dos outros planetas rochosos, já que é um planeta rochoso sem satélites naturais. Porque, por exemplo, a Terra ela tem um satélite natural que é a Lua. Mercúrio não tem nenhum. Além disso, Mercúrio possui a maior amplitude térmica entre os outros planetas. Mas o que seria amplitude térmica? Como alguns de vocês devem saber, ela é a diferença entre os valores máximos e mínimos de temperaturas observados em um local em um determinado período de tempo. E a temperatura de Mercúrio pode variar de 173 graus Celsius negativos à noite a 427 graus Celsius de dia. E uma curiosidade interessante sobre o Mercúrio é que ele tem a órbita mais excêntrica entre todos os planetas do Sistema Solar. Como alguns de vocês devem saber também, a maioria dos corpos celestes orbita algum corpo mais massivo ou com mais massa que ele. Por exemplo, a Lua orbita a Terra orbita o Sol, e o Sol orbita o centro da galáxia, e cada uma das órbitas tem a forma de uma elipse, que é como se fosse uma circunferência, só que mais achatada. Então, no caso de Mercúrio, ele teria a circunferência mais achatada dentre todos os outros planetas. E devido à maior proximidade com o Sol, ele possui a órbita mais rápida do Sistema Solar, contando com 47 quilômetros por segundo. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o segundo planeta do Sistema Solar, que é Vênus. Este é considerado o planeta mais brilhante do céu e, devido a isso, é conhecido como estrela d'alva, ou ainda como estrela da manhã. Ele possui cerca de 12.100 quilômetros de diâmetro e a sua translação é de 225 dias, e ele leva 243 dias para completar uma rotação em torno do seu próprio eixo. Vênus é um pouco mais distante do Sol que Mercúrio, e tem aproximadamente 108 milhões de quilômetros de distância do astro. Sua densidade é de 5,2 gramas por centímetro cúbico, e apesar de não ser o planeta mais próximo do Sol, ele é o planeta mais quente, podendo chegar até 475 graus Celsius. Essa característica de Vênus se deve à sua atmosfera densa, que é rica em dióxido de carbono, e cria um efeito estufa intenso no planeta. E assim como Mercúrio, Vênus também não possui nenhum satélite natural. Além disso, Vênus gira ao contrário, a sua rotação é retrógrada. Enquanto os outros planetas giram no sentido anti-horário, Vênus e Urano são os únicos dois planetas do Sistema Solar que giram no sentido horário. E agora vamos explorar o nosso planeta, o planeta Terra. A Terra é um pouco maior que Vênus, tendo 12.756 quilômetros de diâmetro. E sob a translação da Terra, a Terra leva 365 dias para completar o movimento de translação, mas na realidade esse tempo é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. E para compensar esse acúmulo de horas ao longo dos anos e manter o calendário alinhado com as estações do ano, a cada 4 anos adicionamos um dia extra em fevereiro, e esse é chamado ano bissexto.
Já a rotação da Terra leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar uma rotação em torno do próprio eixo, ou aproximando 24 horas. Já a distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. Então, no nosso dia a dia, a gente geralmente usa unidades de comprimento como metros, centímetros, quando queremos medir um objeto, distância ou até em outros tipos de situação. Mas, como vocês devem ter percebido, as distâncias medidas no universo são astronomicamente maiores do que as distâncias que geralmente calculamos na Terra. Por isso, foi criada uma unidade astronômica, que é uma medida usada para medir distâncias entre corpos celestes, como, por exemplo, a Terra e o Sol. E a densidade da Terra é de 5,51 gramas por centímetro cúbico. Sobre sua temperatura, ela tem uma temperatura média de 15 graus Celsius. E a Terra possui apenas um satélite natural, que, como vocês devem conhecer, é a nossa Lua. Além disso, nosso planeta tem condições únicas, com uma posição no sistema solar e composição química na atmosfera que favorece a vida na Terra. A sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio e 0,04% de dióxido de carbono. E a Terra também apresenta uma distribuição de água interessante, com 2,5% de água doce, 97,5% de água salgada, 30% de águas subterrâneas e 1% de águas nos rios e lagos. A Lua é o satélite natural da Terra, e ele é um pouco menor que o nosso planeta, tendo 3.474 quilômetros de diâmetro. Arredondando, a Lua leva 28 dias para completar o movimento de translação ao redor da Terra. E na realidade, esse tempo está intimamente ligado ao seu período de rotação. A Lua leva aproximadamente 27 dias para completar uma rotação em torno do próprio eixo, o que faz com que ela sempre mostre a mesma face para a Terra. E esse é um fenômeno conhecido como rotação sincronizada, ou seja, sempre tem um lado da Lua, um hemisfério da Lua, que ele fica oculto para a gente. E a distância da Lua até o Sol é de aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros, uma distância bastante próxima do que é a distância entre a Terra e o Sol, já que a Lua orbita o nosso planeta. E a densidade da Lua é de 3,34 gramas por centímetro cúbico, o que a torna menos densa do que a Terra. A sua temperatura varia drasticamente, indo de extremos como 127 graus durante o dia lunar até menos 73 graus Celsius à noite, devido à ausência de uma atmosfera significativa. E a interação da Lua com a Terra é responsável por fenômenos importantes como as marés e os eclipses. Além disso, a sua origem é bastante interessante. A principal teoria é de que ela se formou a partir dos detritos gerados pelo impacto de um grande corpo celeste com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. A sua atmosfera, chamada de exosfera, é bastante fina e frágil, composta principalmente por traços de hélio e hidrogênio. Essa camada não oferece proteção significativa contra radiação ou impactos de meteoritos, o que explica a superfície craterizada da Lua. Como vocês podem observar aqui na imagem, ela tem bastante crateras. E a Lua também não possui água líquida em sua superfície, mas recentes descobertas indicam a presença de gelo em crateras permanentemente sombreadas nos polos lunares. Sua superfície é dominada por planícies escuras chamadas mares, apesar de que elas não contêm água, e regiões montanhosas mais claras, repletas de crateras de impacto. E agora vamos explorar o planeta vermelho, Marte. Marte é um pouco menor que a Terra, com 6.779 quilômetros de diâmetro, cerca de metade do tamanho do nosso planeta. Ele leva 687 dias terrestres para completar uma volta ao redor do Sol, ou seja, um ano em Marte é quase o dobro de um ano na Terra. Já o seu dia é bem parecido com o nosso. Ele gira em torno do próprio eixo em 24 horas e 37 minutos, o que significa que, se você estivesse em Marte agora, veria o Sol nascer e se pôr em um ritmo bastante familiar. A distância entre Marte e o Sol é de 228 milhões de quilômetros, o que equivale a 1,5 unidades astronômicas. Lembram que a Terra está a uma unidade astronômica do Sol? Pois é, Marte está um pouco mais longe, e isso influencia diretamente no seu clima frio e seco.
Falando de características físicas, a densidade de Marte é de 3,9 gramas por centímetro cúbico, menor do que a da Terra. E Marte tem dois satélites naturais, Phobos e Deimos. Esses satélites naturais são pequenos e irregulares, quase como asteroides capturados pela gravidade marciana. E sabe o que mais impressiona em Marte? Ele abriga o maior vulcão do Sistema Solar, que é chamado Monte Olimpo. Ele tem incríveis 21 quilômetros de altura, quase 3 vezes o tamanho do Monte Everest. E aqui, como vocês podem observar, está uma imagem ilustrativa comparando o tamanho do Monte Olimpo com outros montes. E assim como a Terra, Marte tem uma atmosfera, mas ela é muito fina e composta principalmente por 95% de dióxido de carbono, com traços de nitrogênio e argônio. Infelizmente, essa atmosfera não é capaz de reter calor suficiente para manter a água líquida em sua superfície por muito tempo. No entanto, cientistas já encontraram evidências de que no passado, Marte pode ter tido rios, lagos e até oceanos. Hoje a água está congelada nos polos ou escondida no subsolo. Outra curiosidade fascinante é que Marte tem estações do ano, assim como a Terra. E no caso da Terra, as estações do ano elas são causadas pela inclinação do seu eixo. Em Marte é o mesmo caso. Mas como seu ano é mais longo, as estações também duram mais, quase o dobro do tempo das nossas. E além disso, Marte é um dos principais candidatos para as futuras missões tripuladas. Agora vamos falar um pouco sobre o gigante do Sistema Solar, Júpiter. Esse planeta é tão grande que caberiam mais de 1.300 terras dentro dele. O seu diâmetro é de 140 mil quilômetros e ele é o maior planeta do Sistema Solar. Júpiter leva 12 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol, que é a translação, mas gira em torno do próprio eixo em apenas 10 horas, que é a rotação. Isso mesmo, enquanto na Terra um dia tem 24 horas, o dia em Júpiter é mais curto que um turno escolar. Essa rotação super rápida faz com que o planeta seja achatado nos polos. Esse planeta também está bem longe do Sol, a 778 milhões de quilômetros, ou 5,2 unidades astronômicas. Para vocês terem ideia, a luz do Sol leva mais de 43 minutos para chegar até Júpiter. E apesar de ser bastante grande, a sua densidade é baixa, apenas 1,33 gramas por centímetro cúbico. Isso acontece porque ele é um planeta gasoso, composto principalmente de gases como hidrogênio e hélio, e não tem uma superfície sólida como a Terra e os outros planetas rochosos. Júpiter é o verdadeiro rei das luas, tem 95 satélites naturais confirmados. E as quatro maiores, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, são tão interessantes que merecem destaque. Io tem diversos vulcões ativos. Europa tem um oceano subterrâneo que pode abrigar vida. Ganímedes é a maior lua do sistema solar, e até mesmo maior que Mercúrio. E Calisto tem a superfície com mais crateras que conhecemos. Ah, e ele também tem anéis. Não são anéis como os de Saturno, mas ele tem anéis. E são 4 sistemas de anéis bem tênues, feitos principalmente de poeira. Mas a característica mais famosa de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade gigantesca, maior que a Terra, que já dura pelo menos 400 anos. Ela é uma enorme tempestade na atmosfera do planeta que gira em torno de uma área de alta pressão. E os ventos ali atingem até 600 quilômetros por hora, e ninguém sabe ao certo quando essa tempestade vai acabar. Outra curiosidade interessante é que Júpiter tem o maior oceano do Sistema Solar, mas não é de água. No seu interior, a pressão é tão alta que o hidrogênio se transforma num líquido metálico, gerando um campo magnético muito forte. Se Júpiter fosse um pouco maior, ele poderia ter se tornado uma estrela, em vez de um planeta. E agora vamos conhecer o planeta dos anéis, Saturno. Esse gigante gasoso é um dos mais incríveis de nosso sistema solar e chama bastante atenção devido ao seu sistema de anéis. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar, com 116.460 mil quilômetros de diâmetro. Ele demora 29 anos e 5 meses para dar uma volta completa ao redor do Sol, isto é, sua translação. Mas seu dia é bem rápido, ele gira em torno do seu próprio eixo em apenas 10 horas e 42 minutos. Ele está bastante longe do Sol, a 1,4 bilhões de quilômetros. Isso é quase 10 vezes mais longe que a Terra. E olha só que curioso, Saturno é tão leve que flutuaria se pudéssemos colocá-lo em uma piscina gigante. A sua densidade é menor que a da água, apenas 0,68 gramas por centímetro cúbico.
Agora vamos falar da parte mais incrível, os anéis de Saturno. Eles se estendem por até 280 mil quilômetros ao redor do planeta, mas têm apenas alguns quilômetros de espessura. Os anéis são compostos de bilhões de pedaços de gelo, poeira e rocha. Além disso, Saturno tem uma família enorme de luas, 274 já descobertas. As mais famosas são Titã, que é maior do que Mercúrio e tem uma atmosfera bastante espessa, Encélado, que tem geysers de água, ele tem bastante jatos de água, Hipério e Febe. Titã tem lagos de metano líquido em sua superfície. E agora vamos conhecer o planeta mais peculiar do Sistema Solar, Urano. Esse gigante gelado tem um jeito único de girar e a sua temperatura faz jus ao seu apelido. Urano é grande, tem 50.724 quilômetros de diâmetro, 4 vezes maior que a Terra, mas tem uma densidade menor que a da água, cerca de 1,7 gramas por centímetro cúbico. Ele está super longe do Sol, a cerca de 2,87 bilhões de quilômetros. E um ano em Urano dura 84 anos terrestres. Já um dia passa rápido, ele gira em 18 horas. Uma característica bastante peculiar de Urano é que ele gira de lado. O seu eixo está inclinado 98 graus, por isso ele aparenta estar deitado quando ele está rotacionando. E ele também gira ao contrário, que no caso é a rotação retrógrada, igual a Vênus. Ele gira de leste para oeste, ao invés de oeste para leste como a maioria dos planetas. E assim como Saturno, Urano tem anéis. São 13 anéis escuros e tênues, feitos de poeira e pedras. E ele também tem satélites naturais, contando com 28 luas com nomes de personagens de Shakespeare. As mais famosas são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Urano é o planeta mais frio do Sistema Solar, tendo 195 graus Celsius negativos em média, e a sua cor azul esverdeada vem do metano na atmosfera, que absorve a luz vermelha e dá esse aspecto. E agora vamos explorar o planeta mais distante do Sistema Solar, Netuno. Netuno é um pouco menor que Urano, com 49.244 quilômetros de diâmetro, cerca de 4 vezes maior que a Terra. Ele leva 165 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol, e desde sua descoberta em 1846, Netuno completou apenas um ano netuniano. Já o seu dia é bem mais curto, ele gira em torno do próprio eixo em 16 horas. A distância entre Netuno e o Sol é de 4,5 bilhões de quilômetros, o que equivale a 30 unidades astronômicas. E a densidade de Netuno é de 1,64 gramas por centímetro cúbico, e sua temperatura média é de menos 200 graus Celsius, bem mais frio que Urano. Inclusive, Netuno e Urano são considerados gigantes gasosos, dentre todos os outros planetas gasosos. Netuno tem 16 satélites naturais, sendo os mais conhecidos Tritão, Náiade e Galateia. Tritão é a maior lua e é bem interessante. Ele orbita Netuno no sentido contrário, ele tem uma órbita retrógrada, e tem geysers que lançam nitrogênio líquido para o espaço. Além disso, Netuno também tem um sistema de 5 anéis tênues, compostos principalmente de poeira e gelo. E assim como Urano e Vênus, Netuno tem uma rotação retrógrada, ou seja, gira no sentido contrário à da maioria dos planetas. Mas o mais intrigante é o que acontece em sua atmosfera. Lá as condições de temperatura e pressão são tão extremas que o metano na atmosfera de Netuno se transforma em carbono. Esse carbono se cristaliza e forma diamantes que precipitam em direção ao seu núcleo. Outra curiosidade também é que Netuno tem os ventos mais fortes do Sistema Solar e podem atingir até 2.100 km por hora, mais rápidos que um avião a jato. E apesar de estar tão longe do Sol, ele tem uma fonte interna de calor que gera tempestades gigantes, como a Grande Mancha Escura, observada pela Voyager 2 em 1989. Bem, agora que nós vimos um pouco da teoria, agora vamos partir para a prática. E eu vou dar uma recomendação para quem estiver assistindo o vídeo. Quando vocês verem as questões, tentem resolvê-las primeiro, dê um pause no vídeo. Mas agora eu vou resolver essa questão, que é a questão 7 de nível 3 da OBA do ano de 2024. Não basta saber o nome dos planetas e a sequência de afastamento deles ao Sol. Precisa saber também algumas de suas características. Assim, escreva o nome do planeta na frente das suas características.
Atenção, primeiro escreva os nomes dos planetas e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta dos nomes dos planetas que você escreveu. Então agora eu vou ler as opções. O mais veloz dos planetas. Sua órbita é a mais excêntrica de todos. Aqui a gente já lembra de Mercúrio, né? Que Mercúrio tinha a órbita mais excêntrica dentre todos os outros planetas. Se parece com a Lua, com crateras de impacto e planícies lisas, visível só ao amanhecer ou ao entardecer. Então vamos ver qual seria esse planeta. Mercúrio. Então vamos agora à segunda descrição. Tem menos de 1 milésimo da massa do Sol, composto principalmente de hidrogênio. Rotação só de 10 horas, e aqui a gente já lembra de Júpiter. Em geral, é o quarto astro mais brilhante do céu, depois do Sol, Lua e Vênus. Tem finos anéis e cerca de 95 satélites naturais. Então Júpiter, ele tem anéis, na verdade, muitas pessoas não sabem disso, mas ele tem anéis, não como os de Saturno, eles são mais finos e escuros. E ele é o segundo planeta com mais satélites naturais, tendo 95, sendo que os principais são Europa, Ganímedes, Io e Calisto. Então essa vai ser Júpiter. Agora vamos para a terceira descrição. O óxido de ferro predomina em sua superfície. Nele está o Monte Olimpo, a mais alta montanha num planeta. Então aqui a gente já lembra de Marte, o planeta vermelho, que é justamente o óxido de ferro, o elemento químico que predomina nesse planeta que dá esse aspecto mais avermelhado a ele. Ele tem estações de ano como a Terra. Sobre ele está o rover chinês Zhurong. Então aqui é o planeta Marte. Então aqui vamos partir para a quarta descrição. O planeta mais brilhante, embora não seja o mais volumoso. Ele possui a mais densa atmosfera entre todos os planetas terrestres. E aqui em planeta mais brilhante, a gente já lembra de Vênus, né? Que é conhecido como estrela d'alva ou estrela da manhã, justamente porque ele tem essa característica de ser muito brilhante. Ele pode ser visto inclusive pela manhã. E a pressão atmosférica na superfície dele é 92 vezes a da Terra. E agora vamos partir para a quinta descrição. Composto principalmente de hidrogênio e hélio, menos denso do que a água. Tem cerca de 95 vezes a massa da Terra. Ele irradia cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isto indica que, assim como Júpiter, o planeta possui uma fonte de energia interna. E aqui a gente já lembra de Saturno. E apesar de que aqui nessa descrição não está citando os famosos anéis de Saturno, a gente pode ver várias características que foram citadas anteriormente, como, por exemplo, o fato de ele ser menos denso que a água, o fato de que ele irradia cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol, indicando que, assim como Júpiter, ele possui uma fonte de energia interna e ser composto principalmente de hidrogênio e hélio. Bem, agora vamos para a questão 7 da prova de nível 3 da OBA do ano de 2023. Não basta saber os nomes dos planetas e a sequência de afastamento deles ao Sol. Precisa saber também algumas de suas características. Assim, escreva o nome do planeta na frente das suas características. Essa questão é bastante parecida com a anterior, e eu trouxe ela justamente para fixar algumas características bastante importantes e notórias dos planetas. Primeira descrição: é um pouco maior que a Lua. Gira ao redor do Sol a 47 quilômetros por segundo. Seu ano é só de 88 dias. Superfície cheia de crateras. Estando nele, o Sol teria quase o triplo do diâmetro aparente que tem visto da Terra. Então aqui, pessoal, nessa descrição, está falando que ele é um pouco maior que a Lua. E a Lua é um satélite natural da Terra e ele é bastante pequeno, vamos dizer assim, comparado com os planetas. Então, se ele é só um pouco maior que a Lua, a gente já consegue imaginar que é um planeta pequeno. Então, vamos continuar. Gira ao redor do Sol a 47 quilômetros por segundo. Então, 47 quilômetros por segundo é a maior velocidade orbital de translação
do Sistema Solar. Então a gente pode imaginar que é um planeta que gira bastante rápido em torno do Sol, tem maior velocidade orbital. Se ele tem a maior velocidade orbital, a gente pode imaginar que ele é o planeta mais próximo do Sol. Por quê? Se ele é o planeta mais próximo do Sol, isso significa que o Sol está exercendo uma força gravitacional muito maior a esse planeta. E se ele está exercendo uma força gravitacional muito maior a esse planeta, isso significa que ele vai girar mais rápido em torno do Sol. Então aqui a gente já pode imaginar que é Mercúrio. Seu ano é só de 88 dias. Mais uma vez, uma característica de Mercúrio: o ano dele só dura 88 dias. E superfície cheia de crateras, estando nele, o Sol teria quase o triplo do diâmetro aparente que tem visto na Terra. Então aqui será Mercúrio. Vamos para a segunda descrição. Ele tem mais do que o dobro da massa de todos os outros planetas juntos. Então aqui a gente já pode imaginar que é o maior planeta do Sistema Solar. Está 5,2 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Seu dia tem só 10 horas, mas seu ano dura 12 anos na Terra. Aqui a gente já pode imaginar que é Júpiter devido a todas essas características. De fato, é Júpiter. Bem, agora vamos para a terceira descrição. É o planeta mais estudado. Seu dia é quase igual ao da Terra, mas está a 228 milhões de quilômetros do Sol. Tem tempestades de areia e vulcões. Tem duas luas. Parece ter tido água no passado. Já que nesse primeiro trecho é o planeta mais estudado, a gente pode imaginar mais ou menos Marte. Por quê? Marte é um planeta que tem características bastante semelhantes com a da Terra, o que torna ele um alvo bastante interessante para exploração espacial e busca por vida. Além disso, o dia dele é quase igual ao da Terra, o que é uma característica de Marte. E ele tem tempestades de areia e vulcões, além de ter duas luas. No caso, as duas luas de Marte são Phobos e Deimos. E ele parece ter tido água no passado. De fato, ele parece ter tido água no passado, só que hoje em dia a maior parte da água dele está no subterrâneo, está congelado. Então aqui a gente pode concluir que o planeta é Marte. Agora vamos partir para a quarta descrição. Tem espessa atmosfera que prende o calor do Sol, fazendo dele o mais quente dos planetas, quase do volume da Terra. Rochoso, está a 108 milhões de quilômetros do Sol. Um dia dele é igual a 243 dias da Terra. Então aqui no primeiro trecho a gente já consegue imaginar qual planeta é. Tem espessa atmosfera que prende o calor do Sol, fazendo dele o mais quente dos planetas. Então, como eu já havia comentado antes, apesar de Mercúrio ser o planeta mais próximo do Sol, o planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus. E, além disso, ele é quase o volume da Terra, ele é rochoso, e um dia dele é igual a 243 dias na Terra. Portanto, o planeta de fato é Vênus. Agora vamos partir para a quinta descrição. Gasoso. Aqui nesse trecho a gente já consegue pensar em 4 planetas: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ao longo do seu diâmetro cabem 9 terras. Então a gente pode ver que ele é bastante grande. É um dos 4 que tem anéis. Seu dia é de apenas 10,7 horas e seu ano é de 29 anos da Terra. Tem principalmente hidrogênio e hélio. Também ele é gasoso, ele ele é um dos 4 planetas que tem anéis. Seu dia é de apenas 10,7 horas e o seu ano é de 29 anos na Terra. Aqui a gente já pode imaginar que é Saturno, além dessa característica que ele tem de composição, que ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio. É justamente Saturno. Então a opção vai ser a alternativa A: Mercúrio, Júpiter, Marte, Vênus e Saturno. Bem, agora vamos resolver a primeira questão da prova de nível 3 da OBA do ano de 2021. Se vocês quiserem pausar para resolver primeiro antes da resolução, podem ficar à vontade. Agora eu vou começar a ler o enunciado. Você conhece os planetas do Sistema Solar, então coloque o nome deles na frente das suas respectivas descrições. Então, a primeira descrição do planeta.
É gasoso. Aqui a gente já pode pensar em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem anéis, mas não é Saturno, então já tiram da lista. Tem forte campo magnético. Tem faixas coloridas em sua atmosfera. Opa, aqui a gente já pensa justamente em Júpiter, que ele tem essa característica de ter faixas coloridas na sua atmosfera. Inclusive, isso é possível de observar em muitas fotos dele. Inclusive, uma grande mancha. E aqui a gente já pensa também na grande mancha vermelha de Júpiter, que inclusive ela é na verdade um anticiclone, né? Uma tempestade que ela não tem ao certo uma previsão para finalizar. E aqui ela tem uma rotação mais rápida. Seu dia dura só 10 horas e é o maior de todos. Então, o maior de todos os planetas é Júpiter. Então, aqui a gente já pode imaginar que de fato é este planeta. Agora vamos partir para a segunda descrição. Tem o maior vulcão inativo do Sistema Solar. É bem menor do que a Terra. É rochoso e tem superfície avermelhada. Aqui a gente já pode imaginar Marte, porque Marte ele tem essa característica de ser mais avermelhado justamente pela alta quantidade de enxofre no planeta. Tem desfiladeiros enormes. No passado, até se pensou que era habitado. Provavelmente será o primeiro planeta a ser visitado por astronautas. Então aqui a gente já pode pensar no planeta Marte. Vamos partir para a terceira descrição. O mais brilhante dos planetas. Seu ano dura 225 dias terrestres e seu dia dura quase 243 dias terrestres. Já no primeiro trecho, o mais brilhante dos planetas, a gente já pode imaginar que é Vênus, que é uma característica que já foi comentado dele, que ele inclusive é chamado de estrela d'alva ou estrela da manhã, porque ele é tão brilhante que inclusive ele pode ser visto de dia. É rochoso, volume quase igual ao da Terra, é o mais quente dos planetas. Isso também já foi comentado, porque apesar de Mercúrio ser o planeta mais próximo do Sol, Vênus é considerado o planeta mais quente por várias razões. E ele não tem luas. Então, de fato, é o planeta Vênus. Agora vamos partir para a quarta descrição. É o planeta mais distante e também é visível a olho nu. Um pouco menor que Júpiter. Tem os mais lindos sistemas de anéis. Gasoso, seu dia dura só 10,5 horas. Então aqui, tem os mais lindos sistemas de anéis, a gente já pode pensar em Saturno. E de fato é este o planeta. Questão 1 de nível 3 do ano de 2016. Abaixo estão os planetas do Sistema Solar em escala correta de volume. Escreva os seus nomes nas linhas pontilhadas. Bem, como vocês podem observar aqui, o planeta que é mais fácil de identificar, que você bate o olho e você já percebe que é esse planeta, é Saturno, justamente pela sua característica notável dos seus anéis. Agora, o segundo planeta que mais chama atenção deve ser Júpiter, justamente pelo seu tamanho. Saturno é considerado o segundo maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é considerado o primeiro planeta maior do Sistema Solar. E, além disso, ele tem essa característica de ter mais manchas coloridas pelo seu hemisfério, e ele também tem essa mancha vermelha, essa enorme mancha vermelha bem aqui, mais próxima ao sul, que ela é um tornado causado principalmente pela sua alta pressão nessa área. Então aqui temos Júpiter e logo após nós temos Mercúrio. Nós podemos observar aqui que o menor planeta de todos é Mercúrio e ele é considerado o menor planeta do Sistema Solar. Logo em seguida, o que nos chama a atenção é Marte. Ele é um pouco maior que Mercúrio e ele tem essa característica mais avermelhada também. Então aqui está um pouco mais escuro e um pouco maior que Mercúrio. E logo após Marte, nós temos a Terra. A Terra que a gente pode ver a característica pela coloração dela, pelas manchas mais brancas e um pouco mais escuras, e ela é um pouco maior do que Marte. Logo após Marte, nós temos Vênus. Vênus é um pouco menor que a Terra, e na verdade a Terra, dentre os planetas rochosos, ele é o maior planeta.
e Vênus é um pouquinho menor que a Terra. E logo após Vênus, nós temos dois planetas que podem ser facilmente confundidos, que é Urano e Netuno. E bem, Urano, ele tem essa coloração um pouco mais clara, meio esverdeada, meio azul, que é justamente devido à sua composição química, que na sua maior parte é metano. Então aqui temos Urano e temos Netuno, que são os dois gigantes gelados. E assim encerramos nossa jornada pelo Sistema Solar. Eu realmente espero que essa explicação tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco mais as dúvidas sobre características de cada planeta do Sistema Solar e como identificá-los com confiança. E um agradecimento especial a todos que acompanharam até aqui. Para quem está se preparando para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, eu desejo muito sucesso e que este conteúdo seja útil nos seus estudos. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus colegas de estudo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre astronomia. Fique à vontade para deixar dúvidas, sugestões ou temas que vocês gostariam de ver aqui nos próximos vídeos. Muito obrigada por fazer parte dessa aventura no espaço. Até o próximo vídeo e bons estudos!